Olá, sejam todos bem-vindos a mais um ATPC. Estamos iniciando aí, né, o nosso mês de outubro, 1º de outubro. Gostaria de desejar um ótimo mês, um excelente mês a todos. Aproveitar também e já desejar aí as felicitações para os aniversariantes do mês de outubro. Temos aí em especial o nosso professor de matemática, o professor Luiz Barros. Desejo aí toda a felicidade, ele sempre tem contribuído, socializado aí as questões que ele traz, as experiências que ele traz, participou também do nosso curso. Então, felicidades, Luiz. Desejo muita saúde, muita paz, não só para, lógico, para você, mas para todos os outros aniversariantes aí desse mês de outubro, e sejam todos muito bem-vindos. Eu vou passar a palavra agora para o Pedro, pode falar aí com eles, Pedro. Olá a todos, que nós tenhamos um ótimo ATPC. Hoje estamos juntos com Ciência da Natureza, né, com professores de Química, de Física. É um prazer nosso, né, de estarmos juntos aqui. É bom que tenhamos um ótimo ATPC. Essa palavra, Marinete. Olá, espero que todos e todas estejam bem, que tenhamos uma excelente ATPC. Olá a todos e todas, sejam muito bem-vindos à nossa ATPC, que seja um dia produtivo para todos nós. Passo a palavra. Olá a todos, é uma satisfação muito grande estar com todos esses professores aqui nessa sala. Espero que todos estejam bem, assim como os seus, né? E é com muita satisfação que a gente vai dar início a mais uma ATPC. Primeiramente, né, eu gostaria de agradecer a presença, né, de todos os professores, né, matemática, ciências, química, física, biologia, que estão presentes. Saibam que toda essa preparação é feita para vocês, né? Também gostaria de agradecer a presença dos professores coordenadores, que por diversas vezes nos acompanham, né, nas ATPCs. Saibam que esse é um momento de troca, né, aprendemos juntos. E, obviamente, também gostaria de agradecer, né, aos meus colegas aqui do Núcleo Pedagógico pela parceria, né, de sempre, mostrando que as áreas, elas trabalham juntas, sim. Bom, o tema da nossa ATPC de hoje é recuperação e aprofundamento. Dando continuidade, vamos apresentar os objetivos, né, da nossa reunião de hoje. Por favor, Sandra. Bom, os nossos objetivos de hoje são: primeiro, apresentar o documento orientador, recuperação e aprofundamento da aprendizagem, nos componentes além de língua portuguesa e matemática. Evidenciar o trabalho realizado até o presente momento com o programa de recuperação e aprofundamento. Gostaria de lembrá-los, né, que a primeira fala sobre esse documento orientador, ela veio lá no dia 21/8, quando nós tivemos a primeira formação sobre o programa de recuperação e aprofundamento. Foi lá aquela primeira transmissão, onde todos nós ficamos, né, muito, assim, entre aspas, assustados em relação a tudo que viria, né? Então, lá foi a primeira fala sobre esse documento orientador. E o que eles informaram lá no dia 21 de agosto é que entre os dias 14 e 18 de setembro sairia o documento orientador. Nessa semana de 14 a 18 de setembro, nós, equipe de Ciências da Natureza, realizamos uma ATPC para os nossos professores, que nós falamos, né, sobre as habilidades essenciais, sobre as habilidades de suporte, e trouxemos um exemplo, né, de cada componente curricular para que fosse trabalhada essas questões da recuperação. Então, hoje nós vamos apresentar o documento na íntegra,
né? O oficial mesmo, que realmente chegou através da secretaria. E a equipe de matemática vai falar um pouquinho sobre tudo que já foi realizado acerca do programa de recuperação e aprofundamento. Pode passar, Sandra? Bom, então vamos iniciar com uma pergunta. Eu gostaria, né, que muito da participação de vocês, né, colocando as suas contribuições aí no chat, por gentileza, e eu lhes pergunto, mudou a quantidade de informações que recebemos ou o uso que fazemos delas? O que vocês acham, professores de matemática, professores de ciências da natureza, né? Vocês acreditam que hoje em dia, né, no momento que a gente está vivendo, né, a quantidade de informações que a gente recebe é a mesma que a gente recebia antes da pandemia, por exemplo? A quantidade de informações é a mesma, então, por favor, gostaria das contribuições de vocês aí no nosso chat. Outra coisa, né? Esse uso que nós fazemos das informações, como né? Como que a gente usa todas essas informações que a gente recebe? A gente percebe, os professores começaram a participar, né? Vendo que aumentou muito, né, a quantidade de informações, né? Que recebemos informações relevantes, né? Informações, o uso é o quê? O uso é menor ou é a quantidade que é menor, né? Aumentou, temos muito mais informações, né? Aí, olha, aumentou muito, é até exagerado, né? Algumas são fundamentais, né? Olha, a professora coloca aqui a questão da não veracidade, né? De não ter veracidade nas informações. Isso é um ponto muito importante que a gente precisa tomar muito cuidado, né? Informações na educação, certo, professora? Muitas e desconcertadas. Essas informações da educação realmente a gente recebe, mas eu acredito que estejamos num momento muito novo, né? E assim, informações chegarão, né? Mesmo. Bom, talvez a quantidade seja a mesma, diz a professora, mas muitas vezes recebemos a mesma informação por diversas interpretações. Será que aqui a gente entra nessa questão do uso que a gente faz delas, né? A outra professora responde que aumentaram as informações, sim, mas já era o que se esperava, né? Muitas informações aumentaram, né? Então, quer dizer, a maioria dos professores concorda que a quantidade de informações que nós recebemos, ela aumentou significativamente, né? E realmente, né, sejam informações acerca da pandemia, sejam informações acerca das mudanças na nossa rotina de trabalho. Então, são diferentes tipos de informações, né? E uma outra coisa, né? Será que essa quantidade de informações que aparecem aí nos diferentes ambientes virtuais são confiáveis? Aqui a gente está falando de informações em que os nossos alunos têm acesso, né? Não vamos falar de informações especificamente de trabalho, mas sim informações às quais os nossos alunos têm acesso, né? Aqui um outro professor fala sobre a questão de que essas informações nos fazem refletir como é fundamental o professor em sala de aula. Sim, essa parte é imprescindível, né? O professor é uma figura extremamente importante e insubstituível. Isso nós já falamos por diversas né, vezes. A professora doutora Cristina Leite, né, do Instituto de Física da USP, na TPC do dia 24/9, do Centro de Mídias, ela trouxe uma valiosa contribuição acerca dessa temática que a gente está trabalhando um pouco hoje, né? Ela ressaltou
a importância, né, do papel das ciências, né, e da tecnologia, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, né? O momento é um momento muito vulnerável, obviamente, nós sabemos disso, porque é tudo muito novo, né, para todos, né? E, obviamente, que existirão informações de fontes muito confiáveis, né? E informações de fontes nem tão confiáveis assim. Aí eu pergunto a vocês, os nossos estudantes sabem diferenciar esse tipo de fonte, né? Quando que essa informação ela pode ser confiável e quando ela não pode ser confiável? Então, é importante que a gente diga que, trazendo, né, esse tipo de discussão para a escola, e quando eu falo escola, eu falo esse nosso ensino remoto de hoje em dia, né, aguçando essa criticidade dos alunos, ajudando eles a entenderem, né, e reconhecerem essa diferenciação, isso daí vai poder auxiliar na compreensão dos problemas que irão surgir no decorrer aí das sequências de atividades, das situações de aprendizagem e assim por diante, né? E quando a gente está falando em criticidade, né, a gente pode embutir aí algumas habilidades, né, como, por exemplo, de interagir, de interpretar, de avaliar, por exemplo, né? É preciso, né, que esses alunos eles tenham dados, eles tenham subsídios, né, para que eles possam tomar iniciativas, né, para que eles possam elaborar argumentos, para que eles possam promover debates saudáveis, né, ou ainda para que eles possam tomar decisões, né. Mas baseados em quê? Né? Como que o professor, né, como que nós, professores, conseguimos, né, desenvolver essas habilidades, né, nos nossos alunos? Será que a gente pode dizer que as perguntas que nós fazemos, né, as perguntas que são feitas, elas podem auxiliar no desenvolvimento, né, dessas habilidades? Um outro material, né, de Andréa Norema de Camargo, que está na seção de Saber Mais, lá de uma pauta formativa da EFAP, ela fala sobre essa pergunta na sala de aula. Acredito que os matemáticos, né, estejam muito mais familiarizados que a equipe de ciências da natureza, né, sobre essa questão do tipo, né, de pergunta. E a gente pode usar isso como complementação, que é a importância de se fazer boas perguntas, né, para essas aulas, né? Eu sei que essa temática foi trabalhada exclusivamente, né, com matemática, mas essa temática ela é muito relevante e ela pode servir, sim, para a área de ciências da natureza. Haja vista que nós trabalhamos com o ensino investigativo, né, em todos os componentes da área de ciências da natureza, né. Olha só, teve uma professora que fez um comentário interessante aqui no chat, né, que além da gente discutir com os estudantes, né, a respeito de elementos que nos fazem perceber uma notícia falsa, o currículo traz situações específicas para essa discussão. É isso mesmo, né, professores? É isso mesmo, né? Uma outra professora que coloca, né, que nem a gente sabe quando é fake ou não, né? Então, mas nós temos muito mais subsídios, né? Nós temos muito mais entendimento e, obviamente, enquanto professores pesquisadores, nós sabemos buscar esse tipo de informação, né? Eu espero, né, que as perguntas e as reflexões que nós fizemos nesse pequeno momento, né, auxiliem na contribuição das sequências de atividades ou na preparação das aulas, né, que vocês irão elaborar, preparar, enfim. Muito obrigada por todas as contribuições. Elas, me desculpem, né, porque a gente não consegue ler todas, mas vamos estudar para que a gente possa trazer a discussão novamente, posteriormente. Muito obrigada. Passo a palavra.
Obrigada, Lu. Então, agora nós vamos conversar um pouco sobre o documento orientador, recuperação e aprofundamento nos componentes além de língua portuguesa e matemática. Nós falamos sobre esse documento orientador na nossa última ATPC, que foi no dia 17/9, que ele viria para nós na semana de 14 a 17 de setembro. E ele realmente chegou, e nós vamos conversar um pouco sobre ele. Pode seguir. Bom, então, esse documento, ele tem a finalidade de apresentar aos professores dos componentes curriculares, além língua portuguesa e matemática, uma sugestão de como se pode elaborar um plano de aula para a recuperação e o aprofundamento. E ele foi levado em consideração as habilidades essenciais e a habilidade suporte, que é aquela que está nos anos e séries anteriores, que contribuem para o desenvolvimento daquela habilidade em questão escolhida. Lembrando que o documento, ele vem com uma atividade para cada componente curricular. Bom, ele também traz as sugestões em etapas dentro de uma metodologia que nós já conversamos, que é através da ativação inicial, que é a primeira etapa. Então, dentro da ativação inicial, o que nós conseguimos observar? É sempre o levantamento prévio, que pode ser feito através de perguntas, através de um vídeo, de um debate, de uma notícia, da leitura de um artigo, uma análise de imagem, enfim, aí fica a critério do professor como ele pode organizar aquilo que é melhor para ele na ativação inicial, porque nós sabemos que cada professor conhece a turma que tem. Então, ele entende qual seria, então, a melhor estratégia para a atividade inicial. Depois, nós seguimos para o desenvolvimento. Então, é nesse momento que o professor faz a intervenção pedagógica. Então, ele fez o levantamento prévio e lá no desenvolvimento ele vai, então, começar as suas intervenções. Através do quê? De atividades, aula dialogada, uma sala invertida, uma apresentação de vídeo, uma roda de conversa, análise de cartazes, entre outros. E, por fim, no finalizando, o professor poderá socializar aos estudantes a realização de uma atividade para consolidar a aprendizagem. Então, ele pode pedir para os alunos uma produção textual, um mapa conceitual, uma análise de fluxograma, uma análise dos simuladores, que a gente vê isso bastante nas aulas de ciências da natureza. Além disso, né, pode verificar se realmente aconteceu o que nós tanto queremos e esperamos, que é essa habilidade realmente o aluno ele conseguiu aprender, ele conseguiu aí o seu êxito, né, naquilo que estava sendo proposto para aquela determinada aula. Pode seguir. Bom, nas sugestões de rotina, há uma coisa muito importante a se observar. Como é que ficaria as rotinas dessas aulas, agora tratando-se, né, com o foco na recuperação e no aprofundamento? Então, professores, componentes curriculares de anos e séries que têm 3 ou 4 aulas semanais. O professor, então, ele pode escolher trabalhar uma aula por semana focado em recuperação e aprofundamento. Então, o professor que tem de 3 a 4 aulas, ele pode escolher trabalhar uma aula por semana focada em recuperação e aprofundamento. Já os professores de componentes curriculares com 2 aulas por semana, eles trabalham uma aula a cada 15 dias, focada na recuperação e no aprofundamento. E é importantíssimo nós lembrarmos que é uma sugestão.
para o professor. Cabe a ele organizar conforme as suas necessidades. Seguindo, nós temos aí a recuperação e o aprofundamento no centro de mídias. Então, nós sabemos que agora, por exemplo, nós temos o centro de mídias em ciências da natureza, trabalhando as habilidades essenciais do terceiro bimestre. Então, agora, no momento, habilidades essenciais do terceiro bimestre. Porém, a partir do dia 13 de outubro, é previsto que algumas aulas do centro de mídia sejam focadas na recuperação e no aprofundamento, com a retomada dessas habilidades essenciais do percurso. Então, lá as habilidades do primeiro bimestre, do segundo bimestre. Então, é importantíssimo que o professor sempre vá lá no centro de mídias, na sexta-feira, que é quando sai lá o cronograma da semana, e veja quais são as habilidades propostas para aquela semana, para que ele organize, então, a sua aula concomitante, né, com o centro de mídias. Bom, prosseguindo, nós temos aí a retomada do código alfanumérico. O que nós podemos observar aqui? O EF é um ponto importante nós retomarmos essa informação, porque todas as habilidades, elas têm lá no início, né, antes da frase vem lá bonitinho as letras e números. O que significa cada uma delas? Isso está no documento orientador também. Então, ela vem escrito lá. O primeiro par significa aí a etapa do ensino que nós estamos aí discutindo. Então, pode ser ensino fundamental, né? Como o ensino médio ainda não tem, mas virá para o próximo ano, EM, né? De ensino médio. Lembrando que lá na base nacional já se tem o código alfanumérico também. E no currículo oficial do Estado de São Paulo, a gente ainda não tem essa descrição dos códigos alfanumérico. Depois, o 06, que é o primeiro par aí de números, que vai indicar o ano e série. Aqui, nós temos uma habilidade do 6º ano. Depois, a gente tem o segundo par de letras, que vai indicar o componente curricular. Aqui no exemplo, geografia. E, por último, o último par de letras, que vai indicar a posição da habilidade. Bom, e aí nós temos um exemplo, que é essa habilidade, que é a EF06GE15, que é uma habilidade de geografia, que vai dizer assim: elaborar hipóteses para explicar as mudanças e permanências ocorridas em uma dada paisagem em diferentes lugares e tempo. Então, nós temos aqui a primeira observação a fazer. Essa habilidade aparece com um asterístico. E sempre quando isso acontecer, indica que essa habilidade, ela é específica do currículo paulista. Nós sabemos que o currículo paulista, ele foi, né, um estudo muito grande, foi feito, mas nós sabemos que ele tem a ligação total e completa com a Base Nacional Curricular. Então, muito do que nós temos no currículo paulista está lá na Base Nacional. Porém, quando aparecer para nós esse asterístico na nossa habilidade aqui do currículo paulista, significa que ela é específica, que ela não está lá na base. Foi feito, às vezes, um desdobramento, um complemento para o nosso currículo, uma adaptação para nós aqui do estado de São Paulo. Bom, depois a segunda parte vem aí indicando, para nós está aparecendo aí, a segunda parte não, desculpa, a primeira parte vem o verbo, elaborar hipótese. Então, aí dentro dessa questão do verbo, ele vai indicar o processo cognitivo. Então, eu espero que o meu aluno, ao final dessa aula, saiba elaborar
uma hipótese. Então, é um verbo que está indicando aquilo que eu quero que o meu aluno aprenda. Depois, a segunda parte da frase vem o complemento do verbo, que vem falando para explicar as mudanças e permanências ocorridas em uma paisagem. O que significa? Sempre vai ser o objeto de conhecimento, é a temática da nossa aula, ou seja, é o nosso conteúdo, aquilo que eu vou ensinar para o meu aluno, que nós vamos aprender juntos naquela aula, aquela determinada aula. Então, é o conteúdo, objeto de conhecimento. E, por último, vem aí os modificadores, que indicam o contexto, a escala espacial ou temporal, ou especificam a temática. Então, aí, dada a paisagem em diferentes lugares e tempos. Né? Então, especificam a temática, o tempo, onde está ocorrendo, né, a questão da escala espacial e da escala temporal. Bom, agora nós vamos dar uma olhadinha no documento em si. A Sandra vai projetar para nós, vamos corrermos um pouquinho esse documento para que vocês vejam conosco algumas questões que nós vamos pontuar. Bom, enquanto ela projeta para nós, é um documento bem extenso, um documento de 294 páginas, então é bem extenso. Está aí, por quê, né? Ele é tão extenso? Porque nós temos aí todas as disciplinas para além de matemática e língua portuguesa, porque eles têm um documento próprio, eles terão um material, um caderno próprio para recuperação, que chegará também lá próximo à data de 13 de outubro, para começar, então, as aulas de recuperação e aprofundamento das habilidades. Então, essa primeira parte nós já conversamos, que vem a introdução, as etapas que nós conversamos, depois a sugestão de rotina. Então, essa parte nós já apresentamos para vocês, ó. Então, é uma parte geral para um pouquinho, Sandra, aqui, isso. É uma parte geral para todas as disciplinas, que é a organização. Então, desde aí da introdução, a retomada dos códigos, a sugestão de como trabalhar, os tempos que eu posso trabalhar, né? E agora, ele vai trazer as sugestões e os exemplos por etapa e componente curricular. Então, o que nós observamos nessa primeira tela que aparece aí? Então, vem primeiro o ensino médio, só um momentinho, Sandra. Isso, vem o ensino médio, começa ali em química, depois vai passando física, biologia, sociologia, filosofia, história, geografia, sociologia, arte. Pode subir um pouquinho, Sandra, por favor. E finaliza ali em educação física e língua inglesa. Então, nós vimos que a primeira parte do documento contempla esses componentes curriculares no ensino médio, etapa ensino médio. Depois, nós começamos com o ensino fundamental. Então, novamente, lá, história aparece, geografia, arte, educação física, língua inglesa e ciências. A nossa disciplina aí é a última que vai aparecer. Como vocês podem perceber, pode continuar, Sandra. Nós temos aqui a primeira, a habilidade essencial, o ano e série. Depois, esse exercício que nós fizemos na ATPC do dia 17, com a habilidade suporte. E depois, o entrelaçamento ou o encadeamento de todas as habilidades em anos e séries. Pode passar, por favor. Olha lá, no primeiro, no segundo, e vai subindo, no quinto. Depois, nós conseguimos observar no ensino fundamental 2 aquela habilidade, e vai até o ensino médio. Muito bem. Depois, só um minutinho, Sandra, volta só um pouquinho. Depois, nós conseguimos observar as 3 etapas que nós já conversamos. Então, a ativação inicial, pode subir. Pode continuar, por favor. O desenvolvimento, então, ele já traz uma sugestão de atividade, lembrando que é uma sugestão por disciplina.
Então, o professor ele tem um exemplo a seguir, tem ali, obviamente, que essa habilidade vai ser trabalhada no centro de mídias, provavelmente a primeira, porque ela já veio no documento como exemplo para o professor, então entende-se que ela será trabalhada também no centro de mídias a partir do dia 13, mas é apenas uma habilidade para que o professor organize as seguintes. Então, nós fizemos esse exercício com vocês, com os professores, nas nossas ATPCs passadas, para que, posteriormente, vocês também escolham as suas habilidades essenciais e tenham aí a oportunidade de elaborar o seu plano de acordo com essas etapas. Pode seguir, por favor. E aí, eu finalizando. Pode seguir, Sandra, por favor. Essa parte também é importante, porque a gente consegue observar a habilidade essencial, o objeto de conhecimento e a habilidade de suporte, além ainda da relação com o material. Então, onde é que foi encontrado o material para elaborar essa atividade? Aí aparece aqui também na última parte, bem específico. Pode seguir. E aí as referências, e então começa a física. Pode seguindo, por gentileza. Então, a gente consegue ver a mesma, exatamente, o encadeamento das habilidades essenciais e a de suporte, depois todo o plano de atividades, desde a primeira etapa até a última, tudo muito bem explicado, bem interessante, para que, como sugestão para o professor, e depois biologia se segue. Então, vocês viram aí que nós temos uma lógica, uma organização agora, todo o ensino médio aí bem organizado, e depois começa, então, o ensino fundamental. Lembrando que é um documento extenso, um documento de 294 páginas, é bem extenso. Então, química vai aparecer da página 12 até a página 30, depois física vai aparecer da página 31 a 52, biologia vem logo em seguida, que é da página 53 até a 73, e ciências é a última, não menos importante, minha disciplina, né, gente? Não menos importante, mas muito importante, ciências vai estar lá na página 277 até o finalzinho, que é a 294. Tá? Então, por que esse documento é importante para nós fazermos essa análise? Porque o professor precisa pegar esse documento e analisar e ver como é que é as sugestões. Porque nós teremos todas as disciplinas trabalhando com esse modelo, né? Nós sabemos que as nossas atividades já tem uma forma de organizar, já tem etapas de organização, mas para nós não é novo falar, não é nada novo falar aí de iniciando, desenvolvimento e finalizando. São nomenclaturas que foram reformuladas, né, foram modificadas, mas para nós o conhecimento prévio, o desenvolvimento não é novidade para nós. Nós já organizamos isso nas nossas sequências didáticas, mas para a recuperação, para esse momento, foi colocada então essas nomenclaturas. Então, nós vamos apenas adaptar aquilo que já fazíamos com muita excelência, agora para esse plano diferente, um pouquinho diferente, né, com essas 3 etapas. Então, é importante o professor utilizar para organizar as suas aulas de recuperação e aprofundamento das aprendizagens. Muito obrigada pela atenção até o momento, vamos continuar e passo a palavra. Bom, obrigado, Fabiana, pela apresentação do documento. Então, nós vamos mostrar agora, então, como estão essas etapas em matemática, né? Porque os professores de matemática até são cientes, sabem, né, como está o desenvolvimento, mas para as outras áreas também é importante saber como que está essa formação lá do centro de mídias e depois a gente passa na pauta da escola, né? Então, esse plano de retomada, então, vocês viram, né, é um programa de recuperação e aprofundamento, ele é composto de 6 pilares. Então, nosso foco hoje, nesses 6 pilares, é a formação, né? A formação é o nosso foco principal, onde nós temos que formar, né? Fazer nossa formação dentro do centro de mídias e passar também para os professores.
Então, como a Luciana colocou no início, no dia 21 teve o dia D, de recuperação e aprofundamento. Então, foi passado para todos os professores da rede, a rede toda, né? Diretores, supervisores, acompanhar esse dia D. E nesse dia D, teve esse foco sobre a recuperação e aprofundamento, que eles iriam fazer com os professores dos PCNPs, com os professores coordenadores e professores facilitadores, tanto em matemática como em língua portuguesa. Então, no dia 31, foi o primeiro dia da nossa formação. Nós começamos dia 31 de agosto. Nós tratamos alguns temas dentro dessa formação, que participaram os PCNPs, os professores coordenadores e os facilitadores, quando a escola tinha o professor facilitador. Então, nessa formação foi tratado sobre a retomada dos objetivos dos anos finais e médio. Ela foi tratado também sobre ano e série, que os professores entravam cada um dentro da sua área. Por exemplo, o professor de matemática, ele participava, se ele era dos anos finais com os anos finais, ou ensino médio, trabalhava nessa etapa. Depois ele passava para a série que ele escolhesse. Então, do sexto até o terceiro do médio, ele escolheria uma sala e ele vai participar da formação dentro daquela sala específica. Então, foi dada essa retomada nesse dia, e depois tratamos também da pauta da escola, que é aquela formação que o PC estava passando para os professores dentro da escola, junto com o PCNP. Então, os objetivos dessa formação na pauta da escola, teve os objetivos da aula, teve a organização da turma, porque nessa retomada, como o plano diz, é uma retomada para o início, para a volta da aula presencial. Então, foi colocado para nós lá como seria essa organização da turma num ensino híbrido, né? Seriam alguns alunos na escola, outros em casa, pensando na retomada. E aí foi passado também o método fishball para nós, que é o método do aquário, né? Que tem toda a metodologia, foi colocado um anexo com essa metodologia sobre esse fishball, que é para usar na organização dessa turma, na volta, na hora se voltarmos, né? Com a aula presencial. Também foi passado, como a Luciana colocou no início, no anexo 2, ele foi passado sobre essa relevância da pergunta do professor. Então, é um foco muito grande, está em matemática, sobre essa pergunta, como iniciar, né? No caso, nós estávamos colocando ativação inicial, para nós, lá em matemática, é iniciando. Como iniciar essa conversa, né? Então, a importância dessa pergunta, como tratar essa pergunta, como que o professor pode abordar esse aluno, porque o objetivo da relevância da pergunta é instigar o aluno a buscar o conhecimento, né? O aluno precisa buscar esse conhecimento, ele só vai atrás disso com a boa pergunta, né? O professor tendo uma boa pergunta para esse aluno. Então, foi tratado também disso nessa primeira etapa, do dia 31 de agosto. E aí, no dia 14, foi o nosso segundo dia de formação. Então, o que eles fizeram? Fizeram toda essa retomada, novamente, das etapas dos anos finais do ensino médio, fizeram a retomada de ano e série, e aí, nessa segunda pauta do dia 14, ela tratou também retomou também esse fishball, que era essa metodologia, e tomou novamente a relevância da pergunta do professor. Então, toda essa formação que nós estamos tendo, ela sempre está voltando nessa relevância da pergunta, que é uma coisa que está bem em foco hoje em dia, dessa pergunta, essa relevância da pergunta. E aí, na primeira etapa, do dia 31, nós trabalhamos até a etapa do iniciando, né? Como lá para vocês, a ativação inicial, para nós lá é o iniciando. Trabalhamos até essa etapa no dia 31/8. No dia 14, aí nós começamos a trabalhar com a parte do desenvolvendo e do finalizando. Então, foi mostrado dentro do caderno Aprender Sempre de Matemática, que vocês vão ver também mais à frente, a Sandra vai mostrar para vocês em detalhe, que ele está dividido lá no iniciando, no desenvolvendo e no finalizando, que é para justamente fazer essa busca, né, buscar esse conhecimento prévio dos alunos. Aí, no dia 28, que foi da semana passada, nossa terceira formação, aí já tratou do planejamento. E dentro desse planejamento, ele tratou sobre roteiros de estudo, né? O professor montar um roteiro de estudo para os alunos. E aí, dentro desse roteiro de estudo, quais eram os objetivos que o roteiro traz para o aluno? O aluno se questiona sobre fatos, ele busca explicações para as questões, ele reflete sobre os resultados. Então, foi bem colocado esse roteiro que o professor está montando para os alunos, para ter o desenvolvimento dessas etapas, né? E aí, no dia 12 de outubro, que é a próxima formação que nós vamos fazer, tá? Então, tá dessa forma, assim, eles estão bastante focados nesse caderno Aprender Sempre, um material que veio muito bom. Ele tem realmente essa construção do conhecimento, essa preocupação
do iniciando, do desenvolvendo, do finalizando, é bem focado nisso. E agora, paralelo a isso, veio esse roteiro de estudo, porque a preocupação também é a aprendizagem autônoma, né? O aluno precisa também estudar sozinho, ele tem o material em mãos, ele não tem um professor em casa, ele precisa estudar sozinho. Então, por esse estudo autônomo, que tem essa preocupação de montar esses roteiros de estudo, tá? Bom, aí nessa segunda aí, nós temos o desdobramento, o que a diretoria estamos fazendo em relação às escolas, né? Então, no dia 3/9, nós fizemos uma formação para os professores de matemática em ATPC. Nós apresentamos esse documento em ATPC de recuperação e aprofundamento, os professores de matemática já viram, nós fizemos o ATPC no dia 3. No dia 8, nós fizemos uma formação com os professores coordenadores das escolas estratégicas, né? Nós temos 15 escolas que são estratégicas, então nós fizemos uma formação com eles no dia 8 de setembro. No dia 10, nós trabalhamos em ATPC com as escolas estratégicas, até quando nós nos dividimos, né, entre as 15 escolas, conduzimos alguns ATPCs para essas escolas no dia 10 de setembro. No dia 17, que a Fabiana comentou, esse ATPC da área de ciência da natureza, que tratou com vocês sobre as habilidades essenciais e habilidades de suporte, que a Fabiana mostrou agora. No dia 18, nós fizemos uma formação com os professores coordenadores novamente, das escolas estratégicas, né? Nós tratamos com eles quais as dificuldades, do material que estava sendo elaborado para passar para os professores. No dia 24, nós também fizemos alguns acompanhamentos em ATPC, entramos em algumas ATPCs dessas escolas, estivemos acompanhando os professores de algumas escolas. E no dia 1º, que é hoje, nós estamos com essa formação com vocês, com ciência da natureza e matemática, sobre essa recuperação e aprofundamento. E, em cima disso, também foi criado um grupo de WhatsApp, professores facilitadores de matemática, para estarem recebendo material, recebendo orientações também. Pode passar. Bom, então, esses aí são alguns pontos de atenção em matemática, né? Então, o primeiro ponto de atenção que foi colocado, como volto a falar novamente, a relevância da pergunta do professor em aulas de matemática, está sendo muito focado isso. Aí depois nós vamos mostrar também a estrutura do material Aprender Sempre, vocês vão ver como é que está a estrutura desse material. Essa consonância entre os documentos da secretaria, como que está isso, essas habilidades que estão trabalhadas no centro de mídia, dentro dos documentos, como está essa consonância aí. Nós vamos ver também as habilidades essenciais e estruturantes de matemática, e depois, no final, o planejamento, tá? Vamos ver todas essas etapas, vou mostrar um pouquinho para vocês hoje também. Pode passar, Sandra. Então, dentro da relevância da pergunta do professor, ela está montada da seguinte forma. Então, nós temos 3 tipos de perguntas, que é a estruturadora, a aberta e a de verificação. Então, essas perguntas servem para instigar o aluno, para que ele busque esse conhecimento. Então, nós colocamos um exemplo aí para vocês verem de questões abertas, né? Então, tem um exemplo aí do 7º ano, da atividade 1, ele diz o seguinte, ó, a pergunta ao aluno aberto. Você já ouviu falar em números menores do que 0? Né? A pergunta 2, em sua opinião, os números inteiros positivos e negativos estão presentes no seu cotidiano? Onde? Em quais situações? Então, esse aí é um exemplo de questão aberta, né? Que é aquela questão que dá fluidez para o aluno, ele vai fazer essa busca, né? E quando nós falamos, então, desse conjunto, podemos pensar que a questão estruturadora e aberta são as 2 questões que instigam isso no aluno, que fazem ele buscar mais informações. Tá? Então, está sendo muito trabalhado isso, essa relevância da pergunta nos documentos, e é uma coisa que assim, está bem focada dentro do material Aprender Sempre, de matemática. Tá? Agora, vou passar para a Sandra, que ela vai continuar mostrando para vocês como está a estruturação desse material. Passa a palavra, Sandra. Pessoal, então, agradecendo aí, né, a colaboração da Fabiana, da Luciana, do Pedro, que realmente veio trazer aí algumas questões, algumas, como nós não participamos das ATPCs de Ciências da Natureza, para nós, então, é um aprendizado também. É importante conhecermos como está esse programa de recuperação e aprofundamento nas áreas, porque, às vezes, em outras ATPCs, nós até ouvimos alguns professores de matemática fazer um comentário, e é normal, né? Muitas vezes nós
nos colocamos na situação, poxa, por quê, né, só português e matemática, de novo, para português e matemática. Então, um dos motivos que nós trouxemos esse ATPC por área, né, então nós estamos hoje com a área de Ciências da Natureza e Matemática, foi justamente para que possamos entender que esse programa de recuperação e aprofundamento são para todas as áreas, né, para todas as disciplinas, não ficou um foco específico só para a língua portuguesa e matemática. Acredito, até pelo que as meninas colocaram, né, a Luciana, a Fabiana, aí que já tiveram a palavra, deu para perceber que o material deles, eles têm uma habilidade, não é isso? E os professores, então, dentro do possível e naquilo que eles acreditam que é necessário para desenvolver a aprendizagem nos estudantes, habilidades essas que ainda não foram consolidadas, esses professores irão, então, construir, dentro das habilidades essenciais e habilidades de suporte, um roteiro de estudo para que possa realmente, então, consolidar essa habilidade ainda que não foi desenvolvida. Então, se nós analisarmos, os cadernos de matemática estão prontos, nós temos, na verdade, eu vejo aí até como uma vantagem, né, porque as outras áreas, eles têm uma habilidade pronta, mas as outras eles precisam construir. Então, só para nós termos a ideia do geral, né, de como que está estruturado esse programa. Então, não está uma questão assim, só é matemática, só é língua portuguesa. Na verdade, todos, né, vão estar trabalhando em cima deste programa. E só para complementar aqui o que o Pedro trouxe desse ponto de atenção em matemática, eu achei interessante, eu fui acompanhar um ATPC, e eu achei muito interessante no momento que a professora facilitadora, ela estava apresentando um vídeo, e ela ia parando o vídeo e fazendo algumas perguntas para os professores, né, como dita aí as boas perguntas, que a Silvia Centelhas coloca. E dentro dessas boas perguntas, ela parou, conversou com os professores, e eu achei muito interessante que a professora Kátia de Química, e ela até falou isso, ela falou, olha, eu achei que essas boas perguntas, a relevância da pergunta do professor serve para a área de Ciências da Natureza também. Então, é um estudo que foi feito por ela, e ela viu a importância realmente da relevância dessas perguntas. Então, eu acho que nesse momento não fica focado realmente só na disciplina de matemática, mesmo que o documento tenha realmente orientado o uso dentro da nossa disciplina. E eu trago também, para complementar aqui o que o Pedro trouxe, uma fala também nesse mesmo ATPC do professor Luiz, de matemática. Eu achei muito interessante, porque ele trouxe, no momento que a Kátia foi parando o vídeo e fazendo boas perguntas, ele complementou, e esse complemento, ele trouxe que, no meu ver, assim, foi uma curiosidade, ele trouxe uma pergunta aberta. Por que aberta? As perguntas abertas, elas estimulam a investigação. E ele trouxe uma pergunta assim, ele falou de uma curiosidade, que em algumas tribos não existe esse conceito de números. E me chamou a atenção, eu fiquei pensando, poxa, né, como assim? Como que não existe conceitos de números? E isso me chamou a atenção, fui depois até procurar aí, e realmente eu vi que algumas tribos não têm esse conceito. Então, eu acho que isso já é algo que nós, professores, fazemos, né, que nós já temos esse hábito de fazer boas perguntas, porém, talvez, pelo menos da minha parte, não com esse estudo para saber, olha, aqui é uma pergunta que cabe, que é uma pergunta estruturadora. Por que ela é estruturadora? Porque ela mobiliza conhecimentos, né? E o que são mobilizar esses conhecimentos? É no momento que realmente esse material ele veio, e eu olho ali as questões, eu falo, poxa, mas eu
Na hora que esse aluno respondeu, por exemplo, a questão 1, a questão 2, eu posso perguntar para um outro aluno, por exemplo, aqui, quem apresentou foi a Luciana apresentou aqui a resposta dela. Eu posso perguntar para a Fabiana, Fabiana, você pode apresentar o que você fez, você pensou diferente, de que maneira que você pensou? Então, ela está mobilizando esse conhecimento para responder. Então, eu posso dar vida a esse material. E o professor, no dia eu achei muito interessante, que ele trouxe uma pergunta aberta, porque ele trouxe aí mais uma curiosidade, algo que levou, pelo menos, né, a minha pessoa a investigar, a pesquisar. E é isso que é importante, né, a partir das perguntas que já traz esse material, nós tentarmos complementar, ou então até adicionar, né, colocar aí uma boa pergunta, e que ela esteja aí dentro dessa metodologia, né, que são a estruturadora, aberta, de verificação. Então, aí só para a gente complementar aí o que o Pedro trouxe. A estrutura do material Aprender Sempre, vocês já conhecem, nós já mostramos em outros ATPCs. Tá, então, Sandra, o que trouxe de novo? O que eu gostaria aqui, não digo de novo, mas enfatizar com vocês, é que nessa estrutura desse material, nas nossas formações de segunda-feira, que agora todos os professores podem participar, não tem mais essa questão de ser só o professor facilitador ou só o coordenador, o convite foi aberto para todos, tanto que depois eu coloco sempre o link até, né, o material nos grupos, então, isso é um estudo, é um momento nosso de formação, então, quem tem a possibilidade pode, né, de forma alternada, então, nós tivemos formação essa semana, a semana que vem não, mas na próxima daí nós já temos formação novamente às 8h30, então, todos os professores são convidados a participar dessa formação. E a Silvia Centelhas, que é a nossa formadora de matemática, ela trouxe a importância de nós pensarmos nesses momentos, por exemplo, né, nesse momento do iniciando, no desenvolvimento, no finalizando, trazer as relevâncias da pergunta, né, as boas perguntas. E ela coloca realmente que nós não temos, assim, não precisamos ter a preocupação de trazer perguntas só para o iniciando, que, por exemplo, né, nós tínhamos, às vezes, esse conceito, no iniciando, então eu faço uma sondagem, eu faço boas perguntas, depois no desenvolvimento, não, porque ele vai estar desenvolvendo as atividades, e no finalizando, então, é o momento de verificação, e daí eu não faço mais perguntas. Talvez, né, existia esse equívoco, e ela trouxe de uma forma muito brilhante essa explicação, então, em todas as etapas, nós entramos com as boas perguntas. E importante aqui também ressaltar que quando nós colocamos essas questões de perguntas, de boas perguntas, da relevância da pergunta para o professor, às vezes nós nos deparamos, talvez até num sentido assim de, poxa, olha, o material, novamente, veio de cima para baixo, nós não participamos dessa construção, eu não gostei do material. Eu acredito, né, e vocês me conhecem, aí os professores de matemática principalmente, sou muito sincera em dizer para vocês que, assim, quando eu falo, olha, realmente é um desafio, vamos tentar, olha, vamos acrescentar, vocês têm essa liberdade de muitas vezes conversar comigo pelo WhatsApp, eu falo assim para vocês, o material, quem dá vida, somos nós, né, às vezes pegamos materiais que para o nosso olhar, é péssimo, é um material, poxa, eu não gosto desse material, mas nós damos vida, né, nós acrescentamos alguma coisa, nós trazemos um outro olhar, trazemos um jogo, uma outra metodologia, uma metodologia ativa, e damos vida a esse material. Eu, particularmente, também gostei muito desse material, mas mesmo assim, se eu for usá-lo da forma que ele está, talvez eu não trago vida para esse material. E como eu vou trazer vida? Trazendo essas boas perguntas. Então, se nós olharmos também, Sandra, mas mesmo assim, poxa, surgiu aí do nada, né? Veio a formadora, Silvia Centelhas, e agora ela coloca perguntas que, para quem está acompanhando a formação, não são fáceis, realmente é um desafio,
Poxa, mas em que momento? Isso está no nosso currículo? Sim, né? Está no nosso currículo de matemática. Acredito que isso veio fortalecer o desenvolvimento desse currículo. Eu gostaria até, trouxe um recorte para vocês sobre o nosso currículo de matemática dos anos finais, e temos as competências específicas. E na competência 2, ela diz assim, olha, desenvolver o raciocínio lógico, o espírito de investigação, depois ele fala a capacidade de produzir argumentos, e esses argumentos que sejam convincentes, recorrente aos reconhecimentos, aos conhecimentos matemáticos para compreender e atuar no mundo. Essa é a nossa competência 2 do currículo paulista específico de matemática. E daí tem tudo a ver. No momento que ele fala o espírito investigativo, a capacidade de produzir argumentos, como eu posso desenvolver isso na minha área? É através das boas perguntas, né? Não tem outro caminho. Então, no momento que eu, lá no iniciando, eu trago uma pergunta estruturadora, o que eu busco nessa pergunta estruturadora? Eu busco mobilizar esses conhecimentos. Então, eu já tenho aqui, é lógico, tá apagadinho, né? Talvez vocês não consigam ter uma boa visualização, mas tem aqui o sistema de numeração decimal. Se eu entregar simplesmente um material para o aluno, pedir para que ele resolva, tudo bem, né? Ele pode até resolver. Eu coloco, né, um modelo, uma explicação, ele vai resolver. Mas para eu dar vida e desenvolver a competência 2 do nosso currículo paulista, vem realmente uma pergunta estruturadora. Ela vem uma pergunta estruturadora porque eu quero mobilizar. Só que quando a gente fala em mobilizar conhecimentos, a gente traz um outro conceito que nós já conversamos também aqui nos nossos ATPCs. Para que o aluno argumente, ele tem que ter repertório. Lembra que nós conversamos um pouco sobre isso? Ele precisa ter esse repertório, mas como que eu faço para ele ter esse repertório? Como que eu faço para que ele realmente seja um aluno autônomo? Porque às vezes ele é até autônomo, mas na minha área, na minha disciplina, em ciências, em matemática, em física, em química, ele não é um aluno autônomo. Por que eu percebo, às vezes, isso? É aquele aluno que realmente, ele começa a desenvolver uma atividade, ele não tem segurança, ele escreve, vamos supor, vou dar o exemplo na minha área que fica mais fácil, mas às vezes é um cálculo simples, até uma equação de primeiro grau, ele começa, ele volta, vai até o professor, ele pergunta, professor, é isso mesmo? Professor, tá certo? Professor, mas aqui eu tenho que dividir? Mas aqui eu tenho que multiplicar? Então, mostra que ele ainda não é um aluno autônomo, ele ainda depende de nós. E se a gente traz uma pergunta estruturadora e a gente diz assim, olha, como você pensou? Ele, de repente, não vai conseguir responder. E ele não vai conseguir responder, não é porque ele não quer, não é má vontade, é porque ele realmente, ele precisa ter argumentos, né? Ele precisa realmente levantar hipóteses sobre do que ele já viu, do que ele já aprendeu, e muitas vezes, realmente, nós que precisamos daí eu vou para as perguntas abertas, que são as perguntas de investigação, são as perguntas que vão incentivar esse aluno a pesquisar, e daí sim, eu preciso, para que ele tenha autonomia, que ele tenha repertório, começar a ter perguntas abertas para ele buscar, porque se ele buscar e se ele começar a pesquisar, ele começa a ter argumentos. Então, igual a Silvia Centelhas trouxe, né, o Luiz, que eu falei, o professor Luiz, ele trouxe uma pergunta aberta, que levou eu a pesquisar e aumenta o meu repertório. Eu tenho mais argumentos para quando o meu professor perguntar, olha, o sistema de numeração decimal, tá? Mas e aí, se eu não tivesse sistema de numeração decimal, como que eu faço? Ou se eu não tenho um conceito de numeração, o que eu faço? Olha, eu já tenho lá, eu vi que lá na tribo amazônica, vi lá algumas tribos, quando o professor Luiz colocou, de que forma que eles fazem, olha, aumentou o meu repertório, né? E o professor, ele percebeu que talvez eu ainda não era uma aluna autônoma, e ele começa a entrar com essas perguntas abertas. E as de verificação,
ela entra também nos 3 momentos, tanto no iniciando como no desenvolvimento e no finalizando. Porém, no finalizando é interessante porque muitas vezes é um momento que o professor, o professor, o aluno, ele já traz o cálculo pronto, né? Então, ele mostra justamente para o professor e fala, professor, olha, está correto? Daí é um momento que você lança também uma pergunta. Olha, vamos fazer o seguinte, vamos perguntar para um outro colega se ele consegue complementar essa situação que você propôs, essa resolução que você propôs, e daí você pode convidar um outro colega e falar, olha, você pensou de alguma forma que pode complementar aqui a hipótese que o Pedro levantou, e daí sim, esse momento, na verdade, da verificação, é para que o aluno, ele crie esse conceito realmente de confirmar, de explicar, de argumentar, de ter realmente hipóteses bem concluídas, e daí entra novamente no nosso currículo, na competência específica, quando ele diz que nós temos que ter argumentos convincentes, né, e com os conceitos matemáticos, e daí sim, a gente consegue dar vida para esse material. Então, esse material, a estrutura dele vai muito além de nós só observarmos, olha, tem ali o iniciando, o que eu tenho que fazer, tem só o desenvolvimento, o que eu preciso, tem ali o finalizando, a ideia não é seguir ele como, né, um livro, talvez um livro aí didático, ou uma Bíblia, não sei, né, algo que realmente eu vou fazer a leitura e, né, e não posso complementar mais nada, não, para que realmente nós possamos complementar, possamos dar vida, tá bom, a esse material. Nos materiais também, que nós temos do Aprender Sempre, que a partir do dia 13, mais ou menos aí, né, que acredito que os materiais estejam chegando, né, não sei se chegando talvez nas unidades escolares, mas temos aí uma noção mais ou menos que esses materiais possam estar chegando. Vocês vão observar, mas mesmo assim já temos em PDF, vocês vão observar que no meio desse material, ele tem esse anexo. E o que diz esse anexo? Ele traz, então, uma sugestão para que nós possamos, primeiro, trabalhar a sequência 1, 2 e 3 do material, e daí, novamente, né, nós vamos analisar as habilidades essenciais, observar se os estudantes ainda demonstram dificuldades, e daí, dentro desse nosso diagnóstico, que nós, né, observamos que ainda eles apresentam essas dificuldades, então eles colocam a articulação com o material Aprender Sempre. O Aprender Sempre não, o material São Paulo Faz Escola, porque nós vamos estar trabalhando com o material Aprender Sempre, e faz articulação com os materiais São Paulo Faz Escola. Então, é interessante nós olharmos para esse anexo, fazermos essa avaliação diagnóstica, porque se realmente o aluno ainda apresenta dificuldade, né, o estudante ele demonstra ainda dificuldade, ele mostra onde nós podemos buscar outros materiais, tá? Então, esse anexo é importante para essa nossa avaliação, porque quando a gente avalia, nós avaliamos tanto o estudante como a nós mesmos, então é interessante esse anexo e ele vem dentro dos materiais. A mesma coisa para o ensino médio também traz essa referência, né, primeiro, após a aplicação das sequências de atividade 1, 2 e 3, daí nós vamos também analisar as habilidades essenciais, se o aluno ainda demonstra dificuldades, e daí nós temos a articulação com o material São Paulo Faz Escola, onde nós podemos buscar. Nós tivemos alguns professores coordenadores, alguns professores que entraram em contato sobre as habilidades, no sentido assim, poxa, eu tenho o material Aprender Sempre volume único, que tem habilidades ali também para ser trabalhada, né, e os alunos receberam do 9º ano e da 3ª série do ensino médio, estão com esse material. Essas habilidades, gente, elas do Aprender Sempre volume único, elas são habilidades do ciclo, tá? Só para nós entendermos. Então, ela não vai aparecer lá no centro de mídias, não vai aparecer dentro do nosso
das nossas matrizes de habilidades do Aprender Sempre, volume 3, porque elas são habilidades do ciclo, por isso que ela veio do 9º e do 3ª série do ensino médio. Esse material do Aprender Sempre já tem a matriz de habilidade, né? Eu coloquei no grupo, mas se o pessoal, de repente, não encontrou alguma coisa, posso colocar novamente. Ela tem uma matriz. Se nós percebermos, observarmos, nós recebemos semanalmente também esse material de orientações para atividades de recuperação e reforço durante as atividades presenciais opcionais na semana de 21 a 25, e daí vem na outra semana, que foi essa semana do dia 2, e nós temos também as habilidades lá do Centro de Mídias. E nesse momento foi normal, né, que alguns professores entraram em contato, os professores coordenadores também, e falaram, nossa, e agora? Com a habilidade que eu trabalho, como que eu vou fazer o meu roteiro de estudo? Com qual habilidade que eu faço? E daí eu fui buscar, porque é lógico que quando surge o problema é que nós vamos tentar resolver, e eu fui buscar, eu fui analisar esses 3 materiais, não analisei, analisei por cima, mas não trouxe aqui para vocês o estudo do material Aprender Sempre volume único, porque igual falei, eles são habilidades do ciclo, então não cabe agora, porque aqui nós estamos tratando de um contexto atual de 2020, então não trouxe ele aqui para nossa análise. Mas, gente, as habilidades da matriz lá do Aprender Sempre, o material que vem semanalmente e as habilidades que estão no Centro de Mídias são as mesmas, tá? Então, fiquem tranquilos, podem utilizar lá a matriz de habilidades do material Aprender Sempre para fazer os roteiros de estudo para os estudantes, não ficam preocupados, a única coisa é que, como que está funcionando aí? A habilidade nós estamos usando da matriz do Aprender Sempre, volume 3. Porém, são só as habilidades. Nós não estamos utilizando aqui a metodologia, as atividades que estão lá nos cadernos. Isso nós vamos aguardar, porque a orientação, dentro do comunicado que nós tivemos, que foi até o comunicado externo, subsecretaria número 78, e ele trouxe que nós vamos trabalhar com as habilidades essenciais do dia 21 de setembro até dia 9 de outubro. E depois, então, a partir do dia 13, daí sim, nós iríamos trabalhar com o material no presencial. Daí vem a questão, poxa, mas nós, e aí, não vamos voltar para o presencial? Como que nós vamos fazer? Se nós não voltarmos, não recebemos informações ainda, até porque esse é um momento de formação, então, vamos aguardar, tá? Mas nós estamos já sim trabalhando com essas habilidades do Aprender Sempre, volume 3, e elas estão articuladas bonitinhas, tá? Na mesma, aquele documento que vem para trabalhar ali na semana, a habilidade que está no Centro de Mídias, então todas bonitinhas, são as mesmas habilidades. Verifiquei lá no 8º ano, coloquei a data aí para vocês, lá no Centro de Mídias, eu analisei no dia 23, olha, e é a mesma. Tem lá habilidade, os anos finais do 8º ano, matemática, habilidade 19, a mesma está nos documentos orientadores semanais, e a mesma está nas habilidades do Centro de Mídias. E interessante que eles trouxeram desta forma, porque também nós temos escolas que já estão no presencial, né, de outros municípios, de outros lugares. Então, nós estamos falando da rede, que é um todo. Então, por isso que nós já estamos trabalhando com essas habilidades. Mas, igual eu falei, não usando o material físico, somente as habilidades. Até porque nos anos finais nós estamos com a metodologia que é a matemática em casa, né? Então, é uma outra metodologia. Analisei no 7º ano também, e essas habilidades também bateram, tudo direitinho. Olhei também lá no Centro de Mídia, a habilidade do 7º ano, de matemática, habilidade 4, olhei nos materiais que vieram dessa semana, do dia 28 de setembro a 2 de outubro, e olhei a matriz de habilidades de língua portuguesa e matemática também, tá? As habilidades são as mesmas, ok? Eu passo agora a palavra, agradeço aí a atenção de vocês, passo minha palavra então para a Marinete. Muito obrigada, gente.
Seu áudio está fechado, Marinete. Ah, sim, perfeito. Eu agradeço, obrigada. Agradeço também a Sandra e reafirmo que para nós, da equipe de Ciências da Natureza, é uma grande oportunidade de aprendizado também essa possibilidade de um diálogo permanente com a matemática, com outras áreas, né, do conhecimento, que a gente consegue entender e ampliar esse repertório no sentido de que é possível, sim, esta conversa. Então, a você, Sandra, e a todos os colegas que me antecederam, obrigada pelas valiosas contribuições. Mas vamos lá, colegas professores. Nós temos aqui uma imagem e o meu convite é para que nós façamos uma leitura imagética, né? Para que nós façamos uma análise a partir do que está aqui posto. Lembrando que, não por um acaso, nós estamos aqui nas duas áreas, nós estamos aqui com professores de diferentes disciplinas, iniciamos a nossa TPC apresentando um objetivo que era justamente apresentar um documento que trazia as questões da recuperação e do aprofundamento das aprendizagens, mas para além do componente, melhor, dos componentes, né, de matemática e língua portuguesa. E aí, o que fazemos nós, então, aqui, com essa parceria entre a matemática e as ciências da natureza? É justamente para que a gente consiga perceber quão próximas podem estar essas questões. Ainda na sequência dessa TPC, a Fabi trouxe também algumas questões a partir da página 3 do documento, que trazia algumas etapas metodológicas para que a gente pudesse pensar nessas aulas, nesses roteiros e assim por diante. E aí, mais um pouquinho, Sandra e Pedro nos fazem, de uma forma tão importante e tão interessante, uma provocação cognitiva, dizendo que também para nós, professores de todas as áreas, as boas perguntas são fundamentais. As boas perguntas são caminhos que podem nos ajudar a entender algumas dinâmicas, a buscar outras respostas e a fazer outras boas perguntas. Então, o meu convite, a partir de uma boa pergunta, é que, observando esta imagem, que talvez vocês que estejam no celular não enxerguem muito bem, mas uma imagem que traz aí alguns componentes, traz muitas informações, a partir desta observação, eu os convido para que continuemos essas nossas ações, né, a partir também das metodologias ativas. Vamos, então, apresentar o próximo slide, por gentileza? E aí, nesse próximo slide, a gente consegue entender qual é esse convite. Percebam que a figura é a mesma, e a partir desta mesma figura que vocês brevemente observaram no slide anterior, eu os convido para que façamos o seguinte, para que vocês abram uma nova aba, uma nova janela aí no navegador de vocês, e continuem participando, trazendo a riqueza da impressão, da percepção de vocês para a nossa TPC, a partir da seguinte comanda. Então, abrindo uma nova aba, abrindo uma nova janela, não precisa instalar nenhum programa, eu solicito a vocês que, por favor, acessem mente.com. O que nós faremos agora é criar uma nuvem de palavras que vai trazer essa valiosa contribuição que vocês sempre trazem para as nossas ATPCs. Então, eu vou acessar lá, mente.com, menti.com. Vamos lá? Quando nós formos acessar ao Mente, nós já vamos aí tentando registrar, a partir desta leitura imagética, quais conteúdos podem ser trabalhados em minha área de atuação. Então, eu tenho uma imagem projetada, e eu, professora de biologia, professora de matemática, professor de física, que conteúdos eu poderia trabalhar na minha área de atuação a partir desta imagem que está aí apresentada. Então, abri o Mente, acessando mente.com. Lá no Mente, muito provavelmente, vocês vão ser acessados, ter uma tela parecida com essa que vocês veem pequenininha aqui embaixo. Então, está escrito Mente, e aí pede um código. Que código? Nós vamos, então, acessar, vamos digitar o seguinte código, 7330530, 73 30 530, lá no Mente.
E lá no mente vai aparecer essa mesma pergunta, que pergunta a seguinte: observando a imagem, esta imagem aqui projetada, quais conteúdos podem ser trabalhados em minha área de atuação, independente da área de atuação que eu desenvolvo nesse momento. Eu consigo trabalhar alguns conteúdos? Lembrando que sim, é muito importante também nos preocuparmos com os conteúdos, sem deixarmos de nos preocupar com as habilidades, porque os conteúdos são o pano de fundo de desenvolvimento das habilidades. Então, conseguiram acessar? Sinalizem para mim aqui no chat, por favor, se vocês conseguiram entrar no Mente. Isso. Então, quem conseguiu acessar acessar aí o Mente, e já apareceu essa tela, vocês vão, então, registrar aí que conteúdos vocês conseguem trabalhar a partir da leitura dessa imagem. Obrigada, professores, sinalizando aqui que já conseguiram. E aí eu vou, então, dizer qual é o conteúdo que eu consigo trabalhar a partir dela. E aí, vocês podem também observar aqui conosco que, automaticamente, pelo esse processo de interação, nós temos a formação de uma nuvem. Ou seja, cada palavra que vocês trouxeram aí, elas vão sendo acrescidas e, quanto mais repetidas vezes esta palavra aparecer, maior ela fica, indicando, então, que foi a palavra que a maior parte, né, dos professores que estão aqui conosco digitaram, as palavras que mais apareceram. E quem não conseguiu, não tem problema. Se quiser também participar aqui conosco no chat, fiquem à vontade, mas é interessante para a gente poder fazer a visualização desta nuvem, tá? Então, ainda nós temos aí um tempinho, acessei lá mente.com, digitei o código, que é aquele 7330530, e aí aparece justamente o que está sendo apresentado para vocês. E eu vou digitar as palavras, a palavra que eu, enquanto professora, que tenho o conhecimento específico da minha área, poderia trabalhar a partir desta imagem. Se nós, então, analisarmos, nós já temos aqui e podemos conversar um pouquinho a partir dela, né? Eu conto aqui com a ajuda dos meus colegas que estão me ajudando para que a gente possa ver. Então, a Fabi está fazendo a apresentação da tela, e nessa apresentação da tela nós vemos a nuvem se movimentando a cada instante, o que é muito legal, mas nós já destacamos aqui, por exemplo, que gráficos e porcentagens são conteúdos que muito provavelmente a grande maioria de nós trabalharia, porque foi a palavra que apareceu em maior número. E aí, nós somos convidados, né, de uma forma muito, muito interessante, pela Sandra e pelo Pedro, a pensar nessas boas perguntas, a pensar em perguntas que são, em alguns momentos, estruturadoras, que nos ajudam a mobilizar conhecimento, a pensar em perguntas que, às vezes, nos ajudam a investigar algumas questões, que são aquelas perguntas abertas, mas também a pensar em perguntas de verificação. E aí, eu, professora de biologia, você, professor de ciências, como é que a gente consegue trabalhar a porcentagem na biologia, na física? Será que porcentagem é um conteúdo só de matemática? Claro que não. É esta a percepção que nós construímos com vocês, nesta TPC, em que nós falamos de trabalhar recuperação e aprofundamento além da matemática, conhecendo toda a magnitude, toda a importância que ela tem, mas também deixando claro que nós, professores de outras áreas, podemos contribuir a partir da porcentagem, a partir dos gráficos, a partir da questão dos biomas, a partir de todos os outros conteúdos que vocês aqui apresentaram. E todas são palavras muito interessantes e que, é óbvio, vão verter para áreas específicas de cada um. Quando eu tenho aqui, por exemplo, a questão dos biomas, que também aparece, eu, professora de ciências, você, professor de biologia, nós temos um repertório que nos é próprio, que vai permitir, a partir da mesma imagem, compartilhada com os colegas de matemática, compartilhada com os colegas de química, pensar em questões que vão para a nossa especificidade. Então, queríamos reafirmar a importância de mantermos ativo
isso que vocês sabemos, já fazem aí na escola, que é esse diálogo, né, para considerar, para trazer também as tantas possibilidades a partir de um olhar interdisciplinar. Agora, por exemplo, crescem aqui as questões das transformações químicas, né, que vocês apontam tão bem. Que transformações químicas são essas? Onde é que eu identifico isso? Será que na questão do fogo que ali apareceu? Será que na questão do volume? Será que na própria decomposição dos compostos? Então, percebam que nós temos uma gama de possibilidades para trabalhar a partir dessa metodologia. E o que é mais interessante, esse construto se deu a partir da participação de cada um de vocês. Percebam que a todo momento essa nuvem cresce, ela se modifica e ela ganha características nossas, características da nossa percepção. Fabi também nos disse, lá no início do documento, né, na página 3, como eu mencionei, que dentro das etapas de metodologia nós temos, por exemplo, questões de ativação inicial. Será que talvez essa não poderia ser uma ativação inicial, onde eu consigo perceber o que é que os meus colegas trazem, mas o que é que os meus meninos, o que é que os meus alunos trazem, qual é o entendimento que eles têm, o que é que eles já sabem a partir de determinados assuntos? O gráfico, mais uma vez, nos salta aos olhos. Como é que esses gráficos apareceram? Perceberam? Nós tínhamos gráficos em formas de vela. O que esse gráfico trazia para nós? E que assunto é esse? Que assunto nós poderíamos colocar como um assunto geral que apareceu na imagem que nós havíamos comentado? Se nós pudermos, então, voltar só um minutinho na imagem. Obrigada, colegas, pela parceria, pela projeção, ou melhor, pela apresentação, né, do slide. Acho que já ficou bastante visível essa possibilidade que nós temos com esses diferentes conteúdos. Então, se nós voltarmos um pouquinho lá na imagem, nós vamos perceber que nós tínhamos, por exemplo, questões de um gráfico. Será que eu, inicialmente, enxerguei aqui o gráfico? Eu, mais ou menos, mas quem é da matemática, muito provavelmente. E o que nos diz esse gráfico? O que nos diz esse mapa? E olha, de novo, a questão da boa pergunta. A boa pergunta é, muitas vezes, o caminho para as respostas, né? Ou para novas boas perguntas. E aí, será que esse tema central, um tema de uma queimada, por exemplo, será que isso é atual? Será que os nossos alunos já ouviram, já leram, já assistiram alguma coisa a respeito disso? De quando é esse infográfico? Ele se aplica ao contexto de hoje? E assim por diante. Bem, agradeço a participação de vocês e nós vamos, então, continuando, pensando um pouco em sistematizar esses diferentes olhares, porque eles trazem contribuições que são realmente fundamentais. Então, diferentes olhares nas áreas de ciências da natureza e de matemática. E aqui, nesse momento de sistematização, é um momento que também lá na escola nós conseguimos trazer com os nossos alunos aquilo que ficou, né? Nós conseguimos problematizar com eles a partir do que nós precisamos trabalhar para que nós avancemos nas aprendizagens. E, mais uma vez, o meu convite para que nós possamos participar, e, de novo, uma pergunta, né? E aí eu os convido para que, mais uma vez, façamos uma análise, temos mais uma figura e uma pergunta. Que imagem você vê? Conto com vocês mais uma vez, e aqui o professor Van já diz que primeiro ele vê uma moça e depois ele vê uma senhora. Será que todo mundo consegue fazer esse exercício que o professor Van Alencar coloca aqui? Será que a gente consegue enxergar uma moça e uma senhora? Todos nós conseguimos fazer essa percepção? Alguns já colocam aqui que vem uma senhora, outros que veem a senhora e a moça, outros veem só a moça. Então, vamos tentar fazer esse exercício. Os colegas que dizem que viram a moça, eu particularmente, será que eu também consigo ver a moça? Como é que eu faço esse traço da moça? Onde é que está essa imagem? E da outra forma, também, aqueles que viram a senhora, aqueles que viram uma idosa, onde é que eu consigo ver? Que percepção é essa? Embora seja uma imagem já bastante comum, nós pensamos em trazê-la justamente porque ela nos traz essa possibilidade. Ela nos dá essa condição de construir essa discussão, dizendo que os olhares são diferentes, mas eles podem se complementar. E aí, como sugestão, nós também vamos trazer
a mesma imagem de uma outra forma. Percebam que é exatamente a mesma imagem, mas olhando a partir de uma outra perspectiva. Se nós observarmos na primeira imagem, né, na minha imagem do lado esquerdo, eu tenho o rosto da senhora colorido, eu tenho o rosto da senhora destacado, e depois o rosto da moça com um pouco mais de ênfase. E aí nós trouxemos também algumas pistas, algumas dicas que podem ajudar neste reconhecimento, neste desenho, nessa visualização que está aí posto. E aí nós temos que, por exemplo, em alguns momentos, nós podemos fazer com que essa percepção se dê onde nós fazemos, né, uma associação, onde os olhos dessa idosa são o brinco da jovem, o nariz da jovem é a verruga no nariz da senhora, e o nariz da senhora, da idosa, são as bochechas e o maxilar da jovem. A boca da senhora é o colar da jovem. Percebam que é a mesma figura, mas talvez, para quem ainda não tinha visto, nós estamos trazendo uma outra alternativa, uma outra possibilidade de fazer esta releitura. Então, que os nossos diferentes olhares, independente da disciplina, possam contribuir para o fomento da aprendizagem, que é o nosso objetivo maior, independente da nossa disciplina, né? Enquanto educadores, trabalhamos todos para que isso possa acontecer. Então, independente da forma que nós trabalharmos, respeitando aí a nossa especificidade, eu possa, então, dar a minha contribuição, como tenho certeza e orgulho do trabalho que vocês vêm fazendo, porque sabemos do quanto vocês vêm fazendo isso, mas que a gente possa, então, afinar esses diferentes olhares nessa construção, tá ok? Passo, então, para a finalização, onde apresento para vocês os nossos referenciais teóricos, né, onde nós nos embasamos para construir esta ATPC, lembrando que todos estes links, todo esse referencial já está aqui nesta página do YouTube, onde nós estamos, na descrição dessa ATPC. Então, clicando lá nos links, nós temos a descrição, clicando nos links, nós temos acesso direto a todos os documentos os quais nós utilizamos aqui. Eu agradeço muitíssimo a atenção de todos vocês, professores, coordenadores, agradeço a oportunidade de estar estabelecendo esse diálogo com os meus companheiros da área e passo a palavra. Que tenhamos uma próxima ATPC breve. Muito obrigada. Passo a palavra. Também agradeço aí a todos os professores, né, de Ciências da Natureza e Matemática, foi um prazer enorme estar com todos vocês. Eu vi aqui acho que foi a Cláudia colocou, só vejo a moça, não consigo ver a senhora. Cláudia, também, confesso, a Marinete, ela precisou descrever, colocar uma folha no notebook para desenhar a senhora, é um exercício que realmente, como a Marinete colocou, né, são os diferentes olhares, mas que nós precisamos realmente praticar, né, colocar aí esses diferentes olhares para outras imagens, outras questões que estão aí ao nosso entorno. Muito obrigado, gratidão, como sempre, pela participação de todos vocês. Passo a palavra. Obrigado a todos aí pela ATPC, pelos momentos que passamos aí, né, de aprendizado, aprendemos muita coisa. Cada ATPC desse é um aprendizado para nós também, temos que estudar, temos que preparar. Ficamos muito felizes com o ATPC de hoje. Um ótimo dia a todos. Passo a palavra. Agradeço também a todos os professores das duas áreas, aos meus colegas, a Sandra, o Pedro, a Marinete, a Luciana, por essa oportunidade que nós tivemos aí de estarmos conversando, essas duas áreas maravilhosas, a matemática e as ciências da natureza. Foi um prazer e até uma próxima. Olá, eu também agradeço muito a oportunidade. Acredito que todos nós tenhamos aprendido alguma coisa nova hoje. A experiência foi excelente e até a próxima. Pessoal, sei que vocês agora também, né, vão aí para o Centro de Mídia, então encerramos aí esse nosso ATPC, a nossa aula de trabalho pedagógica coletiva.